continuação do glossário de palavras e expressões que fazem parte do universo das pessoas com deficiência. Soroban, ou ábaco. Aparelho de cálculo de origem japonesa, que é frequentemente usado por pessoas com deficiência visual. O aparelho serve como máquina de calcular de grande rapidez, de maneira simples. Com ele, a pessoa cega pode escrever números e realizar cálculos matemáticos na mesma velocidade ou até mesmo mais rápido que um vidente escreve a lápis no caderno. Superação. Palavra desgastada pelo uso, excessivamente associado às pessoas com deficiência, que pode ser usada, mas com atenção e critério. A superação é uma possibilidade humana. Cuidado para não superestimar o exercício de atividades corriqueiras de alguém com deficiência. Expressões como inspiração, persistência ou até mesmo superação podem ser usadas para descrever conquistas de pessoas com deficiência, de acordo com a relevância real da realização. Surdo. Pessoa com surdez, sem resíduo auditivo. Existem duas correntes de educação de pessoas surdas. Uma defende a oralização, com base na educação da criança surda por meio da língua portuguesa, com aprendizado da leitura labial e treino para desenvolver a voz e a fala como recurso de comunicação com o mundo ouvinte. A outra defende a educação pela Libras, língua brasileira de sinais, como primeira língua, baseando-se na ideia de que a língua oral não faz sentido para a pessoa surda e que seu desenvolvimento é mais eficiente por meio da língua gestual, já que a comunicação visual é sua tendência natural, tendo a língua portuguesa como segunda língua. Surdo-mudo. Surdo-mudo não existe. Jamais use esta expressão. O fato de a maioria das pessoas falarem pela boca não torna essa forma de expressão mais importante. Para uma pessoa surda, é difícil falar o português, sendo natural que opte pela língua brasileira de sinais, Libras. Nesse caso, não é muda, apenas surda. Surdo-cego. É uma deficiência particular que associa a perda da audição e da visão em diferentes graus. Há tempos, essa deficiência era considerada como deficiência múltipla sensorial, mas suas particularidades comunicacionais estabeleceram a necessidade de uma designação específica. A surdocegueira é a deficiência sensorial em sua plenitude, pois o contato com o mundo exterior pode ser totalmente limitado. Pessoas que têm surdocegueira podem apresentar diferentes níveis da deficiência. Há surdo-cego que enxerga pouco e não ouve nada, bem como quem ouve um pouco e não enxerga nada. Há também quem não pode ouvir nem ver completamente nada. Surdo oralizado. É a pessoa surda que utiliza a língua oral para se comunicar e compreende a fala por meio da leitura labial. Há pessoas surdas que sabem ler, escrever e falar fluentemente a língua portuguesa, mas há também as que sabem ler e escrever, mas não são fluentes na fala. O denominador comum deste grupo é o uso da língua falada como meio de comunicação. Não fique constrangido se precisar pedir que ela repita as frases caso não tenha entendido alguma coisa. A maioria das pessoas surdas tem consciência da própria dicção e não se incomodam de repetir até que se entenda o que querem falar. Uma curiosidade: pessoas que usam bigode comprido são interlocutores impossíveis para pessoas surdas, pois os lábios cobertos inviabilizam a leitura labial. Tecnologia assistiva. Área do conhecimento de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Exemplo, cadeira de rodas, próteses, etc. Tetraplegia. Paralisia total ou parcial dos movimentos e ou sensibilidade dos 4 membros, geralmente causada por lesão medular, na altura da coluna cervical, ou por alguma desordem neurológica. É preferível dizer que a pessoa possui tetraplegia e evitar a palavra tetraplégico ou tetraplégica. Atenção para não confundir com paraplegia. Exemplo,
O artista plástico Ronaldo Bernardes, que tem tetraplegia há 4 anos, aprovou a cadeira anfíbia. Com ela, no último domingo, Bernardes entrou no mar pela primeira vez depois do acidente. Tadoma. Técnica de comunicação utilizada por surdos cegos por meio de um intérprete, que consiste na percepção da mão da pessoa surdo-cega posicionada sobre a boca de quem fala para sentir a vibração das palavras. Transtorno mental. Terminologia indicada para situações associadas a doenças mentais. São pacientes com sofrimento psíquico associado a quadros de depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, etc. Não use essa expressão para se referir a alguém com deficiência intelectual, a não ser que esta pessoa também possua alguma doença da área psiquiátrica.